tão maravilhosa graça de Jesus, de um modo tão maravilhoso, possa alcançar o seu coração durante esses poucos minutinhos que ficaremos juntos. Mas diante da palavra de Deus, tanto faz um segundo como um século, é a mesma coisa. O poder da palavra de Deus intrinsecamente traz ao nosso coração não apenas o coração de Deus, mas podemos ouvir de uma forma tão clara a preciosa voz do Senhor. Cada dia que eu chego aqui, eu confesso a você que sobre mim repousa uma responsabilidade, mas tão grande mesmo, de ser profeta do Deus Altíssimo, trazendo o coração dele ao seu próprio coração. Hoje eu quero tratar com você de um dos assuntos assim mais fortes da Bíblia. Todos são importantíssimos, mas o que eu vou falar hoje toca o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nosso relacionamento familiar, com colegas, vizinhos e conosco mesmo, que é a questão da culpa. A culpa faz parte da nossa natureza caída e a culpa é um grito de Deus em nossa própria consciência, falando quando nós acertamos, mas quando nós erramos, logo vem aquele peso, um peso assim muito grande da culpa. E quando o problema da culpa não é resolvido, nós procuramos resolver com nossas próprias mãos. E pelo fato de tentarmos resolver com as nossas próprias mãos, nós muitas vezes acarretamos mais culpa ainda. Ao invés de trazer um alívio, trazemos um peso cada vez maior. Mas é tão interessante que a culpa, ela é benéfica no sentido de nos levar a tomar uma decisão, a nos levar a ter uma compreensão de deixar determinados caminhos e trilhar outros caminhos. A culpa é uma advertência, é como a dor. A dor. Imagine se nós não tivéssemos dor, não é verdade? Imagine se fôssemos crianças, colocaríamos a mão dentro da água fervendo e pelo fato de não sentirmos dor, o que iria acontecer? Nós íamos tirar a mão e a mão ia ficar o quê? Cozida, não é assim? Nós íamos perder a mão. Mas a dor, como a culpa, nos faz o quê? Tirar a mão. E a culpa nos leva a ter exatamente a nossa consciência maculada e nos leva a buscar o perdão. Quero ler para você apenas um texto. Em Lucas capítulo 15, o verso 18, diz assim, Lucas 15, 18. É dentro da parábola do filho pródigo, a história daquele moço que saiu de casa, levou a sua herança, bagunçou a vida toda, estragou seus relacionamentos, bagunçou a vida. E depois dele ter perdido tudo, o que sobrou para ele foi apenas uma coisa, a culpa. A culpa. E ele não conseguia se livrar dela, porque a culpa pede uma ação. A culpa leva a pessoa a buscar aquele que ela ofendeu para ter a restauração e o alívio dela. Está escrito assim, ele dizendo, o propósito dele, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esta parábola do filho pródigo é uma das histórias mais lindas da Bíblia, mas é a nossa história. Todos nós estamos aqui na parábola do filho pródigo. Em um momento, o ser humano deixou Deus, bagunçou a vida, perdeu, aquele sentido do existir deteriorou. Ele que achou que iria descobrir um sentido diferente nas coisas, nos prazeres da carne, perdeu tudo. Muitas vezes, a dor vem, a culpa chega, exatamente por isso, pela desilusão. Quando aquela expectativa que era tão alta, desvanece. Era como se fosse fumaça. E esse moço que saiu de casa, levando toda a riqueza que ele possuía, deixando o pai para trás, deixando o irmão para trás, deixando o vínculo familiar, ele disse, eu vou viver minha vida, eu quero viver, eu quero ser livre. E ele foi. Mas o que aconteceu? Ele foi descendo de abismo para abismo,
Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma queda vai levar a outra queda, a outra queda, a outra queda. E a pessoa se perde nesse labirinto tão terrível da culpa. E a culpa vai fazendo o coração ficar assim, tão pequeno. E muitas vezes o coração fica assim, tão insensível, tão duro. O coração não perdoa, o coração fica machucado. É como se fosse um fardo, mas o homem, o ser humano tem uma coisa tão besta que se chama o orgulho. O orgulho. E muitas vezes as pessoas, por causa do orgulho, não ouvem o que a culpa está trazendo. Porque a culpa leva a pessoa a tomar uma decisão, leva ela a voltar aonde ela caiu, aonde ela abandonou, aonde ela feriu, aonde ela machucou. Quantas pessoas, por causa do orgulho, não ouvem o que a culpa está dizendo? Porque o peso da culpa leva a pessoa a tomar dois caminhos. Ou o caminho de buscar o perdão, a restauração, ou o caminho de se matar. Quantas pessoas se matam? Por causa de quê? Por causa da culpa. Mas a culpa, lá atrás, o orgulho vai alimentando a culpa de tal maneira que as duas coisas se mesclam como se fosse uma só. E a pessoa não toma uma decisão, não volta para casa, não volta para onde ele devia estar, exatamente por causa disso, por causa do orgulho. E a culpa vai o quê? Alimentando o orgulho, mas a pessoa precisa fazer uma escolha. Ou caminhar para uma vida de destruição, de morte, de aniquilamento, ou se ele se humilhar. A palavra diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. Aquele que confessa dizendo que eu sou fraco, eu errei, eu estou ouvindo a minha culpa, eu vim pedir perdão e misericórdia. As coisas mudam. Mas se você vai pela sua própria força, querendo por você mesmo, você vai encontrar tanta desilusão. Por isso que você vê sua família tão desgraçada. Você vê sua vida tão corroída, perdeu aquele bulício de alegria, aquele sorriso de contentamento, por causa de quê? Todo pecado confessado e abandonado é perdoado. Então, tome posse disso. Deixe a culpa te levar até o Calvário e veja ali na cruz a realidade da morte do Senhor, Ele se dando para que você pudesse ter o perdão, a vida e a plena restauração. Amém? Nós temos tanto para falar, não? Mas eu quero deixar o nosso telefone ao seu dispor. 3429-9550. Você pode ligar agora ou quando desejar. Pode ser agora meio-dia ou meia-noite, não importa. Você pode ligar. Queremos te ouvir, queremos orar com você e por você. E amanhã, se o Senhor Deus permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.